Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Douglas pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Ele já me apresentou e, na verdade, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Quem de vocês está aqui na rede desde pelo menos 2001? Ou 2001, 2004? Calma, quem dentre esses participou do projeto Educom Rádio? Com o professor Ismar? Tá. Então nós vamos fazer um resgate um pouco disso daí, para vocês, para contextualizar um pouco. Nós vamos falar um pouco do que faz o núcleo de educomunicação, mas eu vou falar bem ao passando, porque na verdade, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, apesar de eu ser da educomunicação, eu sou assessora do núcleo de informática educativa. Quem aqui é POIE? Ninguém? Tá, você. Então, porque nós estamos trabalhando, né, eu estava ouvindo a Helena falar, que são alguns dos projetos, eu não sei onde ela está fazendo a pesquisa de campo dela, né, mas esse ano nós trabalhamos com cultura maker, aprendizagem por resolução de problemas, gamificação, programação, inclusive nós trabalhamos a linguagem Scratch, e a última é robótica, mas a robótica começou desde o ano passado com o Jam de Robótica, né? Então, mas vamos falar, aí vocês vão falar assim, mas o que então a Lucy, que está na educomunicação, está fazendo na informática educativa? É que, na verdade, as bases da informática, as bases da Educom, são muito mais amplas do que vocês imaginam. Então, vamos começar. Então, a sociedade, uma das coisas que eu gosto de destacar, né, principalmente porque eu venho da comunicação e não da educação, é que as pessoas, às vezes, por eu vir da comunicação, todo mundo pensa, bom, ela vai falar de tecnologia. O forte dela é tecnologia, porque tecnologia da comunicação e da informação. E, na verdade, a primeira coisa que nós destacamos, para quem lá na licenciatura de Educomunicação da USP, nós falamos o seguinte: organizações e sociedades são formadas por pessoas. O Douglas estava falando com vocês que todo mundo tem o seu smartphone e tudo mais. Quantos de vocês têm o WhatsApp? Tá. Quem não tem Facebook? Tá. Agora, tirando isso, como, eu gostaria, não precisa falar, mas eu gostaria que vocês começassem a pensar como essas tecnologias mudaram as relações de vocês. Então, quanto hoje vocês falam mais com os seus filhos, com os seus maridos, esposas, com os seus amigos, enfim, com os seus grupos de trabalho, como isso influenciou e mudou as relações. É disso que nós vamos falar hoje. Como a comunicação, ela impacta nas relações e, principalmente, aqui no caso, na educação. E como que isso fica, como é que fica essa questão aqui das novas tecnologias? Aqui eu gosto de comentar um caso que eu fui visitar uma universidade na Escócia, em 2012, tá? E eu gosto de contar essa historinha, não porque é fora, mas por causa do que ele falou, que eu fiquei muito surpresa com a colocação dele. Ele falou assim, Lucy, porque eu entrei no escritório dele e eu falei assim, nossa, professor, o senhor está lendo Habermas, que é um autor tido como da área de comunicação. Ele falou, então, deixa eu te explicar, porque ele achava, quando eu falei de comunicação, ele achava que eu fosse da educação. Então ele falou assim, deixa eu te explicar uma coisa, Lucy. Antes, a sala de aula era do professor, tá? Era o pessoal de pedagogia, da área de educação, era o pessoal que mandava. Aí vieram as tecnologias e resolveram colocar as tecnologias dentro da sala de aula. O que aconteceu? Eles chamaram os técnicos. Quem são os técnicos? Aí ele falou, eu sou engenheiro de informática. Eu falei, um pouquinho, professor, o senhor é diretor do curso de graduação e pós-graduação do Instituto de Educação aqui dessa universidade e o senhor é engenheiro. Eu falei, eu sou engenheiro. Aí eu comecei a estudar educação e fiquei, então hoje eu estou no cargo de diretor da instituição. Eu falei assim, nossa, e
mas, assim, e funcionou, ele falou, não, nós esquecemos de uma coisa. Eu falei, o quê? Da comunicação. Porque você tem que saber se comunicar usando os meios de comunicação, porque senão a educação não acontece. E aí eu fiquei feliz com ele, porque é exatamente isso que nós fazemos há 30 anos aqui na Universidade de São Paulo. Então, tem todas essas questões que até a Elaine comentou várias delas durante a palestra dela, tá? E surgiram, em função de todas essas tecnologias que hoje permeiam o nosso dia a dia, o que aconteceu? Surgiram novas abordagens, exatamente por isso, porque, não, inclusive essa é uma discussão que nós temos muito, né, na universidade, porque coloca-se a tecnologia, mas não, e é exatamente como que ela é feita, né, que ele comentou, essa questão da instrumentalidade da tecnologia, mas e aí? Né, o que acontece? Inclusive lá na Europa tem vários estudos hoje que mostram que é interessante, por exemplo, colocar gerações diferentes trabalhando, os avós com as crianças, com os netos sabem mexer nas tecnologias, instrumentalmente. Aí os avós aprendem com eles e começam a dar as dicas da experiência de vida deles, o que pode acontecer com o uso, o que não pode acontecer. Então, só para vocês começarem a ver assim, como que isso pode acontecer. E aí, nós fomos vendo assim, o surgimento, como é que ela foi impactando nas gerações, como é que ela foi impactando nos modelos de aprendizagem. Houve diversos movimentos no sentido assim, inclusive esse, no caso que eu estou citando, é um que aconteceu, que foi desenvolvido pela Universidade de Melbourne. Ele foi uma contratação de empresas privadas para elas queriam entender quais são as competências que são importantes de serem trabalhadas já no ensino fundamental para que os cidadãos saiam aptos para atuarem tranquilamente nessa sociedade altamente midiática que nós trabalhamos. Então, esse estudo, ele começou com a Universidade de Melbourne, mas ele acabou abarcando 60 universidades, só para vocês terem uma ideia, e participaram mais de 250 acadêmicos, pesquisadores, para chegar a esses resultados. Tá? Então, eles definiram que hoje existem, eles identificaram algumas competências específicas e eles distribuíram essas competências por categorias. Categoria é a forma de pensar, trabalhar, uso das ferramentas que são as tecnologias, tá? E os saberes emocionais, comportamentos e comportamentais para se viver no mundo. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas a comunicação, olha, tudo isso olha. Tá? Eu já vou falar um pouquinho, eu vou entrar só para vocês entenderem de tudo que nós estamos falando, que se nós formos olhar, é o dia a dia de vocês. Tá certo? É a sala de aula de vocês, é o que vocês estão trabalhando dentro de cada uma das suas disciplinas, dentro de cada uma das suas atividades. Então, nós vamos falar muito, como eu disse para vocês, o que é comunicar, o que é colaborar, né? O que é contribuir. Tudo isso nós vamos falar um pouco aqui para a gente entender melhor o que é isso e esmiuçar um pouco mais. Para vocês, né, o que é educomunicação? Eu imagino que para a maioria de vocês, a educomunicação tem a ver exatamente com rádio, por conta da imprensa jovem, por conta do próprio núcleo de educomunicação, por conta de todo esse histórico, né? Começa com rádio, hoje em dia eles fazem as entrevistas, eles postam as entrevistas no Face, nas páginas deles, mas será que é só isso? Essa aqui, como é que fica, né? Exatamente esse é o retrato que eu dei para vocês, é aqui como funciona, e veja, não estou detalhando, tá? Estou falando muito en passant do núcleo de educomunicação que é ligado à Secretaria Municipal de Educação e que trabalha com as diversas redes. Essa aqui foi um evento que aconteceu, foi um encontro que aconteceu no final do ano passado, aqui na DRE Campo Limpo, porque a professora Cristina pediu para trazer o professor Ismael de Oliveira Soares, que eu sou orientanda dele, eu trabalho com ele, né? Eu fui orientanda, né? E que ele está ali no meio, assim, do lado direito, para quem não o conhece, né? Eu já vou falar um pouquinho dele, aí vocês vão entender porque que ele é uma... normalmente ele é uma figura muito querida, né, das pessoas. Então, isso aqui foi... a Cris pediu, aí eu falei com o professor Ismael e ele veio porque ele adora.
Mas o que é? Será que é só rádio mesmo, né? Será que ele lida só com isso? Porque muitas vezes, em muitos momentos, o que acontece? Quando eu fui para a informática educativa, o pessoal falou, mas não é do comunicador, você vai fazer rádio? Eu falei, não é só rádio. Então vamos ver o que é educomunicação. A educomunicação, na verdade, gente, aí nós vamos puxar, eu vou dar um contexto, vou resgatar um contexto bem histórico, tá? Na verdade, ela surge de um movimento que começa no âmbito da região ibero-americana, Espanha, Portugal, os países da América Latina, quando começa o desenvolvimento dos meios de comunicação, e aqui eu estou falando de rádio mesmo, televisão, tá? Que começa a ter muita vinda dos programas que vêm dos países do hemisfério norte para cá. E aí essa região, esses países dessa região, os especialistas em comunicação e educação, que lidam com cultura, isso nós estamos falando dos anos de 1970, tá? Eles começam a ficar muito preocupados com a influência desses meios de comunicação, desses programas, dentro da nossa cultura, porque havia um medo muito grande que eles chegassem e acabassem com as culturas que tem na região latino-americana, Espanha, Portugal. Então, o que eles fizeram? A Unesco, naquela época, ela criou a NOMIC, que é essa nova ordem mundial de informação e comunicação, e o pessoal falou, legal, porque na verdade a proposta dela era estudar os meios de comunicação no mundo. Mas quando ela começou a ver esse movimento, ela se junta aos países, aos especialistas da América Latina e região ibero-americana, nessa região toda, para poder conversar um pouquinho, né, entender o que está acontecendo e ver como é que podia fazer uma certa resistência, né, como é que fica isso. E isso principalmente a partir de 1977. Paralelo a isso, aqui no Brasil já tinha começado o movimento de libertação, que começou com Leonardo Boff. O professor Ismar fazia parte desse movimento. E ele já era professor, e ele começou a ver as dificuldades das escolas públicas, dos alunos das escolas públicas, das deficiências que havia, de todo esse contexto que já havia nesses anos. Então, ele foi fazendo uma série de trabalhos, ele também tem uma formação inicial em geografia, mas depois ele foi fazer comunicação, mestrado e doutorado na ECA, e aí ele começa a estudar isso, e junto a ele começam, e não foi só ele, foram vários especialistas pontualmente em todo esse território. É um movimento muito interessante. Quando eu comecei a estudar isso, comecei a estudar com o professor Ismar, eu fiquei muito surpresa, porque ele é quase uma lenda viva, né? A gente sentar com ele, conversar e conhecer essa história dele, esses movimentos e tudo mais. Há 2 semanas atrás, eu estive no Chile com ele, porque nós fomos lá por causa de um projeto, e além disso, nós tivemos uma mesa redonda com um outro pensador da linha de comunicação aqui na América Latina, que é o Valério Fuentes Almeida, que para mim foi um orgulho, porque foi uma honra, porque eu estudei ele no meu doutorado e no meu mestrado, e de repente ele estava ali do meu lado, e para quem faz educação, para quem trabalha com educação infantil, ele é uma referência muito interessante, porque o que ele está trabalhando agora? Ele está desenvolvendo um projeto de educação infantil, uma proposta de programas de televisão para a educação infantil, como é que você pode trabalhar, porque aqui na América Latina inteira houve assim, um distanciamento desse projeto. Então, e ele está fazendo esse estudo a partir da neurociência e comunicação. É um projeto fabuloso que ele está fazendo lá, que eu fiquei fascinada, mas isso é outra conversa. E aí, em função de todos esses movimentos, foi fundada na ECA a identificação dessa linha, porque começa a haver, com o surgimento das tecnologias, começa a haver uma aproximação, então, da comunicação e educação por conta das tecnologias. Então, o pessoal da Escola de Comunicações e Artes, da USP, fala assim, vamos montar um núcleo de comunicação e educação. Foi quando, de 1997 a 1999, foi feita uma pesquisa temática nessa região, participaram 176 especialistas, e a partir daí foi identificado que sim, surgiu um novo campo, que ele não consegue ser atendido só pela educação,
nem consegue ser atendido se for olhado só pela comunicação. Precisa ser olhada a interface dele, né? O que acontece quando esses dois campos estão juntos? Como é que você tem que olhar? Né? Então, como eu falei, são 176, e aí esse neologismo da comunicação. Muita gente fala assim, foi o professor Desmar que criou, não foi o professor Desmar, o que acontece? Na verdade, esse termo, ele surge na Europa, nos anos 80, para pontuar o movimento de leitura crítica dos meios, em função daquela questão do Anomic, porque começa a surgir muito movimento no sentido assim, de fazer as pessoas perceberem que há uma intencionalidade por trás de toda a mensagem que é passada num meio de comunicação, né, que é utilizado no meio de comunicação, quer seja nos grandes meios, quer seja nas redes sociais, mas ela existe. Então, daí, esse termo foi usado em alguns momentos com esse significado. O professor Ismael, quando surgiu o campo, quando o grupo identificou o campo, ele falou, eles foram testando uma série de nomes até que eles falaram, vamos colocar aí na comunicação e vamos ressignificar o termo. Esse, para quem não conhece, é o professor Ismael. E aí, o que ele fala? Nessa pesquisa foram identificados diversos aspectos, tá? Alguns deles foram principalmente as áreas de intervenção, então a partir de onde nós conseguimos identificar esse campo. Então, são nas práticas que utilizam, nas práticas educativas que utilizam os meios, a partir do seu olhar para a gestão da comunicação, a própria leitura crítica dos meios e as questões epistemológicas do campo que está ligado às universidades. Mas, aí nós começamos a perceber o seguinte, lembrem-se que eu falei para vocês, ele surge de todo um movimento. Então, o que ele começa a ver? Ele começa a ver ações de todos esses participantes, que esses 176 foram os que participaram, mas tem muito mais. São professores, são especialistas, tipo radialistas. E naquela época, o porquê do rádio? Nós estamos falando dos anos 90, final dos anos 80, os anos 90, início dos anos 2000, e nessa época ainda, nos anos 90 principalmente, o meio de comunicação mais barato para você trabalhar a leitura crítica dos meios, esse olhar mais crítico, era o rádio. Por isso que eles utilizavam principalmente esse recurso. Para quem é mais novo, assim, celular, tablet, essas coisas, não tinha nada. Aquela coisa assim que o Douglas estava mostrando, aqueles computadores também não são da minha época, entendeu? Tudo isso eu aprendi com o professor Smart, tá, gente? Não é nada da minha época. Mas o que foi percebido? Quais são as características? Protagonismo, participação, empoderamento e diálogo. Ou seja, vocês podem ver aqui que nós estamos falando de transformar, de trabalhar o indivíduo. Então, a leitura crítica, a pesquisa do coisa. Aqui surge, então, o termo que nós chamamos de ecossistema comunicativo. Normalmente, nós vivemos em ecossistemas comunicativos, de todas as pessoas conversando, são os ambientes em que nós atuamos, porém, no caso aqui, o que o professor Ismael fala, é exatamente de nós trabalharmos espaços educativos, trabalharmos a comunicação de forma que ela seja cada vez mais intensa, no sentido assim, que ela seja dialógica, que os alunos conversem entre si, e mais do que isso, tá? Aqui o conceito de ecossistema comunicativo, que é uma coisa que nós conversamos muito, ele implica em você repensar as relações com os seus próprios alunos, tá? Aí vocês vão começar, assim, né? A primeira vez que ele falou isso para mim, eu olhava assim para ele e falei, em relação com o aluno, aquela coisa assim, né? Mas eu já dava aula, eu falava assim, mas eu tenho que chegar em sala e eu tenho que mostrar que eu sei que eu amo, porque senão eu perco o controle. E se você não vai perder o controle? Você não vai perder o controle. Não é que você não vai perder o controle. Então, e aí, com todos esses questionamentos, a partir do ano de 1999, nós começamos a fazer vários projetos e várias pesquisas. Tá? Quem são os autores que embasam todas as nossas práticas?
porque nós temos várias práticas. Um deles é Paulo Freire, que é bem conhecido de vocês. O que eu costumo dizer, porque eu já li de Paulo Freire, usei muito Paulo Freire no meu doutorado, é que assim, a partir do momento que você começa a ter um olhar mais, inclusive a partir da comunicação, porque aqui vale eu explicar para vocês por que Paulo Freire. Paulo Freire tem uma frase que para nós é muito importante. Ele fala que educar é comunicar. E se você não sabe comunicar, você compromete então todo o seu processo de educação. Imagina então, se isso no presencial acontece, imagina quando você coloca as tecnologias, tá certo? E quão raso pode ficar a aprendizagem, ou quão aprofundada pode ser, dependendo de como você trabalha isso. Paulo Freire já falava isso com essas questões, quando ele falava do diálogo, de você adaptar a linguagem e toda aquela coisa que Paulo Freire dizia. Só que na educomunicação, então, nós começamos a trabalhar como é que é isso, como é que isso acontece, como é que você faz isso virar de fato. Então, nós trabalhamos principalmente, tá? Antes de eu entrar propriamente nos demais autores, nós trabalhamos no empoderamento, autonomia, olhando quais são as competências que nós trabalhamos com esses processos que são, na verdade, educomunicacionais, porque eles implicam na educação, mas eles se estruturam a partir da comunicação. Valores de convivência. A preocupação, lembra que a preocupação de quem estava trabalhando leitura crítica dos meios sempre foi uma leitura crítica da sociedade, do mundo, de você ser mais ativo, de você se apropriar dele. Então, nós trabalhamos valores de convivência em todos os nossos projetos. Ontem eu estava fazendo uma atividade de avaliação de participação dos alunos de uma IMF aqui num determinado projeto, que eu vou falar mais à frente, e foi muito gostoso, né? Para mim, eu choro, né? A criançada que eu choro. Então, a criançada começou a falar exatamente dessa questão, dessa relação das crianças, né? Como é que você começar a se permitir interagir com o outro, mudar essa questão da convivência, você ter um outro olhar, e ainda assim trabalhando as competências que precisam ser trabalhadas e trabalhando a partir do protagonismo e do diálogo. Então, como eu falei, um dos autores é Celestino Freire, que eu acredito que vocês conheçam, o outro, o próprio Paulo Freire, John Dewey, que fala da experiência educadora, ou seja, você tem que trazer aspectos do teu dia a dia para dar significado para as práticas deles, né? Então, eu estava vendo assim, outro dia eu estava ouvindo um professor, eu estava vendo um professor de matemática falando assim da dificuldade que ele tinha de dar aula de matemática, até que ele começou a trabalhar com exemplos práticos, como isso tudo foi mudando. É disso que nós estamos falando, de você ressignificar, de repente, a tua experiência. O Juan Díaz Bordenave, que ele trabalha, essa gestão também é outro autor da comunicação aqui na América Latina, Jesus Martins Barbeiro. Aqui é um aspecto muito curioso, que às vezes eu observo, e talvez até pelo fato dele não ser trabalhado na educação, em alguns momentos há dificuldade para alinhar, para fazer esse alinhamento do que o Paulo Freire falava, de você adaptar a sua linguagem. O que é? Porque eles falam da teoria da recepção, como os modelos mentais de cada pessoa, incluindo a própria formação que cada um teve, influencia na forma como cada um recebe a mensagem. Ou seja, como ele se educa. Então, às vezes a professora, nós estamos falando lá na frente, um está entendendo de um jeito, do outro, porque cada um tem um modelo mental. E esse autor, ele estuda exatamente como é que faz isso daqui. O Valério, que eu comentei com vocês, e o Carlos Costa, que ele estudou o protagonismo. Então, e aí, quando nós vamos trabalhar isso daí, todo mundo fala assim, o que é ser protagonista? Porque normalmente a gente fala assim, então o meu aluno nessa prática, eu vou para a prática agora, o aluno nessa prática, ele vai ter que ser protagonista, tá? E eles vão ter que dialogar. Aí então você fala assim, então vocês vão fazer isso, 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 isso e isso,
e vocês conversam entre vocês. Eles estão fazendo protagonismo? Oi? Tá? Então, para vocês, mas ao contrário do que a gente imagina, muitos professores chegam na sala de aula e têm convicção. Às vezes a gente fala, mas ele não está fazendo. Ele fala, mas eu não estou. Não, ele está mentindo. Não é isso, ele não percebe que, na verdade, o discurso que está sendo feito é muito diferente da prática. Então, quando eu fui fazer agora meu doutorado, que é exatamente sobre as práticas, o que eu chamo de práticas pedagógico-comunicacionais da avaliação formativa, aqui no ensino básico, o que eu fui estudar? Exatamente isso. Tá? E eu acabei vendo o quê? Eu não estava olhando para isso, mas eu acabei identificando essa dificuldade que às vezes nós, professores, porque nós tivemos uma formação. Então, na teoria, inclusive teve uma autora que eu usei, que é a Mizukami, ela fez uma pesquisa em 85. Isso me chama muita atenção. Que ela entrevistou os professores da rede pública, mas foi do Rio, porque ela fez PUC-Rio, e ela fala assim, primeiro ela perguntou quais são as bases teóricas que deveriam embasar as práticas em sala de aula. E todos falaram assim, construtivismo, enfim, todos esses, mas muito mais para o lado humanista, de participação e tudo mais. E aí, quando ela vai para a segunda pergunta, qual a sua abordagem na sua sala de aula? Eu sou um modelo tradicional, que o Paulo Freire chamava de bancário. E aí ela não tinha como prosseguir, mas ela falou assim, parece que a gente tem que ir mais para a prática e procurar mudar e adaptando na prática. Só que daí nós entramos no dia a dia nosso, corrido, e nós não conseguimos ver isso. Então, como eu fui fazer sobre avaliação, o que eu fiz? Eu vou ver o que é protagonismo, tá? E aí você entra num aspecto que a gente normalmente não se dá conta, que é a participação. Qual é o tipo de participação dos jovens que, a partir daí, você começa a ter protagonismo. Você começa a trabalhar realmente o protagonismo, que é uma construção, não é uma coisa, não é uma canetada que você fala assim, agora você vai ser protagonista. E aí é interessante porque o Antônio Carlos Costa, ele fala de um autor que eu fui depois também ler, que é o Hart, é um psicólogo norte-americano, que ele fala o seguinte, ele lá nos Estados Unidos, dentro de vários contextos que ele estudou, ele aponta 8 tipos possíveis de participação das crianças e jovens adolescentes. Inclusive aquele que a gente fala assim, não, no meu projeto os alunos atuam tão ativos. Aí você vai olhar, os alunos estão na porta distribuindo folheto. Eles estão ativos mesmo, né? Depende do seu conceito, do que você quer dizer com esse ativo. Então ele fala assim, tem a participação que é decorativa, que é simbólica, mas ele não está sendo protagonista, tá certo? Então é importante nós sabermos olhar para esse espaço e começar a perceber essa questão da participação. Que tipo de participação? Vamos detalhar mais essa participação. O que eu quero realmente que ele faça? Tá? Às vezes a gente fala, mas a gente não tem tempo, dá muito trabalho. O início dá trabalho, depois disso aí vira automático, você já começa a perceber como que ele está atuando, né? Então, e aí o que aconteceu? O Antônio Carlos Costa ele desenvolveu 10, né? E isso me chamou muita atenção, em cima dos dele. E ele foi validar com o Hart concordou com ele. Dada a situação social que existe no Brasil, ele incluiu mais 2 tipos de participação. Porque muitas vezes a gente chama o aluno para participar de algo, por mais simples que seja, mas com uma iniciativa protagonista, e o que acontece? Ele simplesmente não participa porque a autoestima dele é tão ausente, tão nula, que ele fala assim, isso não é para mim. Então você tem que dar um passo atrás, fazer uma atividade para que ele comece a perceber, opa, pera um pouquinho, hip hop tem a ver comigo, eu gosto disso. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha nesse hip hop. Aí eu começo a me interessar por isso, eu vou participando, aí você vai trazendo o jovem e ele vai percebendo que ele pode, que ele tem direito a ter voz e poder participar e tudo mais. Então, trabalhar protagonismo
muitas vezes a pessoa fala, então vocês vão ter que fazer, porque isso aí tem nas portarias, né? Mas muitas vezes, e às vezes o pessoal fala, não, eles não estão fazendo. Mas na verdade, quando nós vamos ver, muitas vezes falta esse olhar mais aprofundado, mas que tipo de participação eu estou apresentando para o meu aluno? Porque também, se a gente não nortear o aluno, ele não vai saber. E ele vai do jeito dele. O diálogo é outra coisa. Porque o que é diálogo? Aqui tem um autor que eu uso muito, eu pesquisei muito diálogo a partir do Habermas, do Bakhtin, e até que eu cheguei no David Bohm, eu gosto muito dele porque ele é muito prático. Na verdade, ele é um físico, ele é um físico quântico, ele era, né, um físico quântico, trabalhou com Einstein, aí ele teve um contratempo nos Estados Unidos, saiu de lá, veio para o Brasil, acabou indo para a Inglaterra, e exatamente pelas características da física quântica, ele acabou indo para conversar com o Krishnamurti. E ele começou a trabalhar a questão do diálogo entre religiões, e isso aí ajudou muito, porque ele definiu isso daqui. Isso quer dizer que ou você dialoga ou discute? Não. Isso quer dizer que existem nuances e que é preciso a gente entender isso, não só na teoria, mas na prática também. Eu faço uma atividade para os meus alunos de diálogo, uma outra hora eu comento com vocês, mas é muito curioso, porque meus alunos eles falam assim, vamos mudar de atividade, porque depois de 10 minutos eles estão se estapeando e estão fazendo qualquer coisa menos dialogar. Mas é na prática que você começa a entender o que é dialogar. Dialogar, antes de tudo, é ouvir. Você ouvir o outro, entender o outro, compreender. Leitura crítica, que é a leitura dos meios que eu falei, a mediação tecnológica que eu tinha falado, que são as áreas, e o que eu falei para vocês, da era da informação ou da incomunicação, né? Hoje, cada vez mais nas redes sociais, ao invés de nós ouvirmos o outro, refletirmos, a gente ou vai para o lado que confirma o nosso pensamento, né? Então, e aí começam as brigas. Então, será que a gente está na era da comunicação mesmo? Então, aquilo que eu falei para vocês. Então, na minha pesquisa, o que eu observei? Eu observei que quanto mais dificuldade o professor tem para se comunicar, e aqui eu estou falando do laboratório de informática, porque na medida que você começa a registrar suas práticas na informática educativa, a gente começa a ver os problemas comunicacionais que existem. Porque no oral, a gente está lá, a gente não percebe. No registro, você começa a ver como que você está dando as orientações, como é que você está fazendo pergunta para o seu aluno, né? Tem muita coisa para ser trabalhada aí. Então, é importante nós começarmos a pensar nisso para poder trabalhar com as tecnologias. Porque mesmo quando você vai produzir um programa, uma coisa, você precisa saber quais são os símbolos, quais são os signos que você vai utilizar, com que público você vai falar, para você ter eficiência, para que o seu aluno tenha a reflexão que você precisa, a partir da sua disciplina, usando uma determinada tecnologia, como é que você tem que estruturar isso? Isso é a gestão da comunicação. E por isso que eu falo de prática pedagógica comunicacional, porque eu vi assim, várias práticas, hoje em dia eu vejo várias práticas que o plano pedagógico é maravilhoso, e aí um professor consegue fazer super, assim, disparado, diferenciado, e os outros, alguns ficam na média, outros ficam bem superficial. Não é porque o professor é ruim, muitas vezes ele conhece muito, aí você fala, mas ele conhece muito, mas ele tem isso, mas ele tem aquilo. E por que ele não está conseguindo? Aí você vai olhar e como ele está se comunicando e como ele está promovendo essa comunicação nesse ambiente, nessa prática. Então, você falar que você quer que o aluno dialogue, mas você não dá nem tempo para eles discutirem entre eles, alguma coisa está muito errada nesse planejamento. Percebe? Então, por isso que eu falo assim, para mim, hoje, né, é uma discussão que nós temos na ECA hoje, paralelo, junto com o plano pedagógico, tem que ser feito esse olhar comunicacional. Inclusive, na minha banca, a pessoa que estava lá, ela falou assim, mas Luci, me diz uma coisa, isso aí já está implícito na definição de pedagogia. Eu falei, só que na prática não, né? Porque a gente se esquece, parece tão óbvio
E daí nós estamos nos comunicando achando que nós estamos arrasando. Aqui é só para vocês saberem alguns dos vários projetos que nós já trabalhamos no núcleo, tá? Que foi o Educom Rádio, depois o Educom TV, que foi para professores também, Educom Fundas, que é em São José dos Campos, Centro-Oeste, que inclusive envolveu aldeias indígenas, Geração Cidadã, o primeiro Geração Cidadã que foi em Embu das Artes, que foi em 2005 e 2006, que eram crianças, como elas elaborarem o currículo para o primeiro emprego, a partir de processos educomunicativos, a conscientização delas, mídias na educação. Alguns de vocês podem ter sido alunos nossos, porque aqui para o estado de São Paulo, quem coordenava era o núcleo. E o último, mais recente, que tem a ver com esse projeto que eu estava ontem, que é o Educom Geração Cidadã 2000. Esse projeto surgiu, o pessoal do Dante me chamou, a Verônica e a Alice, no meio do ano passado, falaram assim: Lu, o que a gente pode, nós vamos lançar, eles pegaram um ônibus e transformaram o ônibus num estúdio de televisão, num estúdio para gravação. E aí eles falaram assim: o que a gente pode fazer de diferente? Né? A gente queria, sei lá, divulgar, trabalhar com outros públicos, né? Aí eu já estava assessora aqui, eu falei: se nós colocássemos os alunos da rede falando com os alunos do Dante, a partir do que eles têm de comum, que é o rádio, né? E aquilo ficou, quando chegou no final do ano passado, eles falaram: vamos fazer, vamos. Aí eles falaram assim: com quem você quer fazer? Eu falei: eu vou procurar a Cris, né? Aí a Cris, eu falei assim: Cris, é assim, vamos, né? Chamamos o professor Ismar, lógico, né? E ele coordenou tudo. Essa aqui foi a foto do dia que eles foram fazer os takes para o vídeo de carta convite, que eles chamam, né? Quem participou da rede foi a garotada da imprensa jovem da MF Céu Carta Branca, por isso que está ali a professora Lucilene, e os alunos todos da imprensa jovem. É que eu choro, é que eu falei, eu sou uma manteiga derretida. Ela viu ontem, ouvindo os alunos da MF falando, né, e só nós, né, para mim foi muito, assim, foi muito emocionante de vê-los assim, falando dessas questões de relações, do que eles aprenderam, do que eles viram, assim, que eles quebraram alguns paradigmas que eles tinham, do que eles aprenderam de convivência, de se portar. Aí esse projeto, ele começou oficialmente em 13 de agosto e terminou 29 de outubro, mas na verdade as coordenações, né, as reuniões de coordenação começaram no início do ano, que nós fomos nos encontrando e alinhando isso tudo, e ainda assim houve algumas surpresas para nós, que foram muito ricas, trouxe muita discussão, não só para os alunos, mas para a própria equipe. Então nós mesmos, nós aprendemos muito esse processo comunicativo. A semana passada teve um evento da Unesco, eles foram apresentar no evento da Unesco, mas essa semana, segunda-feira, eles foram no Congresso Nacional, falar na Comissão de Comunicação Social do Congresso Nacional, para falar por que as crianças precisam ser ouvidas. E como essa participação, ela diferencia na formação deles, com o uso de tecnologias também, tá? Mas vejam, nós estamos falando o tempo todo de ser humano, tá? E de relações. As pessoas que estavam lá são pessoas de várias áreas da comunicação, inclusive grandes redes de televisão, e tudo que queriam conversar para saber o que é. E eu chorei. E essa é a forma que nós fazemos o que nós chamamos de comunicação possível. Tá bom? Obrigada.